Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast voltado à troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz da educação, a voz docente. Eis o nosso propósito, vamos pro auge na sua 6ª temporada. Ela Sou Eu, da professora Daniela do Lago, é um mergulho profundo na essência da força feminina, celebrando a sabedoria ancestral que habita em cada mulher. Com sensibilidade e potência, o livro convida à reconexão com a intuição como bússola para escolhas conscientes na vida e na carreira. A autora revela como o resgate da ancestralidade pode impulsionar o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Nesse caminho, o feminino emerge como fonte legítima de poder e transformação. É uma leitura que inspira mulheres a assumirem protagonismo com autenticidade e coragem. E ninguém melhor para falar sobre a obra do que a sua criadora, não é? Por isso, recebemos neste Papo no Auge a professora, escritora, palestrante e pesquisadora Daniela do Lago. Ela ministra aulas nos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas desde 2007, para as disciplinas de gestão de pessoas, comportamento organizacional, comunicação e relacionamento interpessoal. É mestra em administração com foco em comportamento organizacional pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, em São Paulo. Fez um MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. É bacharel em administração pela Fundação Santo André. Venceu o prêmio Líder Empreendedor 2010, fornecido pelo Congresso de Recursos Humanos FONATE. Foi colunista fixa do UOL Empregos por 9 anos, olha que maravilha, o mais visitado portal de notícias do Brasil para temas de comportamento corporativo, com mais de 300 artigos publicados relacionados à carreira. Contribuiu também com dicas semanais sobre coaching e carreira nos programas Transnotícia e 2 em 1 na Rádio Transamérica FM. Atualmente é colunista fixa da revista Gestão e Negócios e colaboradora de vários sites e jornais, tais como Folha de São Paulo e Diário do Grande ABC. Hoje, ela vive em Madrid, na belíssima Espanha. Professora Daniela, bem-vinda aqui ao Papo no Auge, satisfação imensa tê-la aqui, né, no nosso programa, falando de um assunto tão importante, julgo eu, tá? Bom, mas antes da gente enveredar pelo assunto que nos traz aqui, eu queria saber de você desde já. O que é que te levou aos estudos organizacionais, ao estudo sobre o feminino? Por que morar em Madrid, não que isso seja algum sacrifício, né? Bem-vinda, professora. Oi, Saulo, um prazer estar aqui. Muito obrigada aí, é uma honra, né, o seu convite, estar aqui falando no seu podcast tão bacana, com um público tão qualificado. Então, muito obrigada desde já pelo convite, né? Então, bom, vamos por partes, né? Vamos começar pela parte de Madrid, né? Foi a última pergunta aí, né? Porque eu tenho 1 ano e meio que eu tô morando aqui. Eu vim para cá e fazer uma transição de carreira. Eu que trabalho com comportamento no trabalho, ela é complexa, né? Ela requer muito planejamento. Eu vim para cá para estudar, acabei ficando. Já tô aqui 1 ano e meio. E agora o meu primeiro livro, é o meu 6º livro publicado, esse que nós vamos comentar. E vai ser lançado aqui na Espanha também. Então, minha primeira obra internacional. Então, é um marco também muito legal aí na minha carreira. Mas toda a minha trajetória, eu como professora, né, há 18 anos da Fundação Getúlio Vargas, a minha formação, ela é nessa área de comportamento no trabalho, o meu mestrado, os meus artigos, todas as minhas, né, o que eu já escrevi, todos os meus 5 primeiros livros foram relacionados a trabalho. A comportamento no trabalho. E é óbvio, nesses anos todos, atendendo uma série de executivos, é muito natural com que eu tivesse acesso ao público feminino, né? No exercício da liderança, em menor escala, obviamente, porque ainda as mulheres ocupam
poucos cargos de liderança. Logo depois da pandemia, como a gente começou muito no online, eu abri um grupo que se chama Força Feminina. Inclusive, é o subtítulo deste livro aqui. E desde então, nesses 5 anos, eu lido muito com as mulheres. Sempre os meus artigos têm relacionado essa questão comportamental das mulheres. O livro Ela Sou Eu, ele pega uma outra estrada, mas que ela conversa sobre essa força. Eu falo um pouquinho, eu me arrisquei, né, num novo segmento, num novo caminho de trabalhar essas questões nossas da ancestralidade, né? Você sabe, Saulo, que a força, por exemplo, qualquer ser humano da Terra, ele deriva do masculino e do feminino, ok? Todo mundo, independentemente se você conhece ou não conhece, todos temos uma mãe e um pai, ok? Isto é fato, né? E aí, o direcionamento na vida vem do masculino, vem do pai. Porém, a força vem do feminino. A sua força, por exemplo, foi herdada pela sua mãe. E aí, trabalhar essas questões, né, de uma maneira científica, o livro em si, ele contém histórias, mas por detrás disso, sou pesquisadora, nem sei fazer diferente, né, então eu estudei a respeito disso, então é muito gratificante olhar e vivenciar essas questões, da gente entender e honrar o que nos compõe. Então, olha só, 8% do seu DNA características físicas, né? Então, tô vendo você. Então, você tem um olho castanho. Então, você fala, você herdou seu olho castanho do seu pai, né? Você herdou o seu nariz da sua mãe, sei lá. E nós herdamos, isso representa 8%, são características físicas. Nós herdamos também personalidade. Fala, nossa, você tem um temperamento do seu avô, né? Ó o trejeito que você tem de um tio. Você herda doenças. Você vai ao médico e o médico pergunta, escuta, Saulo, tem histórico de diabetes na sua família? Se sim, vamos investigar, porque você já tem uma predisposição. Tem um histórico de câncer e tal. Obviamente, também nós herdamos questões emocionais. E é disso que trata o livro. Então, dessas heranças emocionais, a forma comportamental, por isso que ele se conversa, né, com todas as minhas pesquisas, enfim, desses anos todos, mais de 20 anos de estudo, mas ele vai por essa linha, né, dessas emoções herdadas, enfim, e essa força que vem. Então, o livro em si, ele trata sobre histórias de mulheres. Ele é um livro sobre mulheres, mas ele não é somente para mulheres. Então, Saulo, você também pode ler e deve ler esse livro. E eu escrevi o livro ele foi narrado sob a voz da intuição. Saulo, deixa eu te perguntar, você ouve sua intuição? Você ouve a voz da sua intuição, assim? Prof, assim, ultimamente o negócio tá tão complicado, eu tô tão numa espiral de trabalho que intuição é uma vizinha que quase eu não dou bola muito, mas assim, eu tenho um negócio interessante e não sei se isso não sei explicar, eu não sei explicar, assim, eu sou uma pessoa muito de energia, sabe, então assim, eu sinto quando alguém não conecta comigo, isso é muito interessante, sabe? Isso faz parte da sua intuição. São coisas que a gente sente. São coisas. E olha que interessante quando você fala, poxa, as coisas estão tão enlouquecidas, o barulho é tão grande, porque a intuição, ela não vem para te chacoalhar, ela é muito sutil. Então, o volume interno, ele tem que estar baixo para a gente conseguir perceber realmente o que é intuição. É aquele feeling que a gente sente, aquele pulinho no futuro que você fala, isso não vai dar certo. Igual você falou, poxa, eu já sei. Porque olha que interessante, né? Você que falou de energia, a energia não mente. Não mente. Não tem como enganar energia. É ou não é? Então, isso é muito legal. Isso é uma característica humana. Eu falo, as pessoas temem tanto a tecnologia. Eu falei, gente, a tecnologia ela é espetacular, deixa fluir.
Agora, um algoritmo jamais terá o que a gente tem, isso que a gente sente. Porque sim, somos energia, como se fosse uma frequência de rádio, né? Você que está aqui no podcast, sempre à frente do microfone, ele é muito similar à rádio. Então, eu não sei se é da sua época, mas é da minha, quando tinha o dial que a gente virava assim, ó, para achar uma frequência, e você estava num lugar, para você pegar uma frequência, você tinha que girar devagar, sabe? Com uma sutileza, aí pega uma frequência. A lógica é a mesma quando a gente conecta com a nossa intuição. E o livro, ele foi narrado sob a voz da intuição, como se a intuição contasse as histórias das mulheres, né? Então, a intuição descreve, fala, poxa, eu soprei no ouvido dela que não era para ela se envolver com aquele cara, que não era para ela aceitar esse trabalho, que ela, ao sair com essa pessoa, mas ela não estava pronta para me ouvir. E eu escrevo, né, narrado sob a voz da intuição, e sempre a personagem principal eu coloco ela, eu não pus nenhum nome, porque ao final dessas histórias, provavelmente muitas mulheres vão se identificar. E elas falam, poxa, essa história, acho que ela sou eu. E é daí que veio o nome do livro. Joia, joia. Vamos aprofundar mais sobre isso, prof. Porque eu quero saber mais sobre esse lance de intuição. Né? Como você disse, você acaba de lançar o seu 6º livro, Ela Sou Eu, uma jornada sobre intuição, força feminina e padrões ancestrais que se repetem. Tá? Que padrões são estes? De que forma a reconexão com a ancestralidade feminina pode subverter, por exemplo, os modelos tradicionais de sucesso no mercado de trabalho, geralmente pautados por lógicas masculinas e racionais? Como o livro rompe com modelos lineares de crescimento profissional, ajudando mulheres a planejar suas trajetórias de carreira, hein? Olha, que legal. Olha só, então vamos trazer exemplos, tá? Na prática. Você sabe que teve algumas pesquisas recentes que comprovaram que, por exemplo, tem emoções que você sente até a 3ª geração. Ou seja, vamos imaginar que seu avô teve uma experiência, sei lá, de medo. Até, inclusive, olha que interessante, eles fizeram uma pesquisa, não é uma pesquisa brasileira, é uma pesquisa americana. Infelizmente, o Brasil não investe muito nessas pesquisas. Então, as pesquisas são de fora, ou, né, de comunidade europeia, ou muito mais pesquisas americanas, são os acessos que a gente tem. Fizeram uns testes com camundongos, sobre cheiros, entendeu? Por exemplo, a repulsa de algum tipo de cheiro também é hereditário. Olha que interessante isso, né? Então, vamos pensar que até a 3ª geração, vamos pensar que seu avô teve um trauma de alguma coisa, sei lá, rolou uma traição, seja ela profissional, seja ela de um amigo, seja ela de amorosa, sei lá. Então, não confiar nas pessoas, tá? E isso, Saulo, ele é passado até a 3ª geração. Talvez você tenha alguma dificuldade. Eu tô colocando você como exemplo, tá? Para ficar didático aqui, ok? Mas não é o caso do Saulo, viu, gente? Bem, enfim, talvez tenha, por exemplo, uma certa dificuldade em confiar no outro. E aí, quando você toma conta disso, você se dá conta, você toma consciência, aí que a gente rompe, talvez, com algum padrão. De repente, você pode falar, puxa, mas essa desconfiança excessiva que eu tenho de todo mundo, isso é meu mesmo ou é herdado? Um outro exemplo, às vezes você é uma pessoa ciumenta, tá? Ai, tenho ciúmes e tal das minhas coisas, ou das pessoas, das amizades, sei lá, seja o que for. E é muito interessante a gente observar se isso é algo aprendido, herdado, ou é seu, realmente, que você desenvolveu aqui. Porque as pessoas, quando não tomam consciência, elas não estão presentes, o autoconhecimento ele é muito importante, porque te traz presente, e é essa conexão que a gente tem. Aí você ouve mais quando não a energia, né, o santo não bate com alguém, entendeu? Mas em termos comportamentais, para a gente observar, falar, puxa, isso me deixa mais perto ou mais longe do que eu quero? Né? Me atrapalha no dia a dia, atrapalha as minhas relações, e aí a gente observar esse tipo de padrão. Então, tem uma série de comportamentos, né, relacionados às nossas emoções, que são coisas herdadas. Exemplo, vamos pensar que
a sua avó, eu tô falando de 3 gerações, tá? Porque isso já foi comprovado cientificamente. Então, eu acredito que até mais, viu? Mas como ainda não tem a ciência em cima disso, mas eu tenho enfim. Por exemplo, ó, uma doença que eu tenho, que eu carrego comigo, ceratocone. O ceratocone é uma doença na córnea, em que o seu olho forma um cone, tá? É uma doença hereditária. E que não foi, pelo menos das 3 gerações passadas, foi anterior a essa. Eu nem sei de quem veio, mas eu herdei. Eu falo, caramba, né? Herdar terras e ouro, né? Isso não vem da família Lago, mas porém umas doenças chegam. Então, se isso chega em termos de doenças, né? Por que não essas questões emocionais? Mas já é comprovado que até 3 gerações, essa parte emocional também ela é carregada. Então, quanto mais você tomar consciência, mais você se conhecer, melhor você vai poder olhar para trás, honrar o que for legal, porque não são só coisas ruins, né, gente? Vamos combinar? Porque de repente, né, você herda uma coisa muito legal, sabe? Se você é uma pessoa muito expansiva, comunicativo, a inteligência ela é herdada. Então tem uma série de coisas que a gente olha para trás e fala, Azo, obrigado, né? Agora tem outras coisas que você fala assim, ok, a partir de aqui eu rompo este ciclo, a partir de agora eu é que vou seguir. Eu quero essa permissão para seguir de uma forma diferente. Então eu trouxe esse livro para realmente o livro ele traz muitas histórias, todas as histórias são reais, todas. Algumas histórias comigo são experiências próprias e outras histórias de outras mulheres que me autorizaram, me confidenciaram e eu ajustei a história para enriquecer o livro, tá? Então ele tem histórias que são tristes, histórias pesadas, histórias de superação, né? Histórias que marcam. E principalmente a gente traz essa... Eu até costumo brincar, eu falei, esse livro ele saiu rasgando, né? Porque ele foi um movimento mesmo, como uma força que eu até senti da minha própria ancestralidade, em registrar e poder romper uma série de outros ciclos que já aconteceram. Então, a ideia foi essa. Legal, prof, legal. Veja, mais uma vez falando de intuição, né? Como é que é possível integrar a intuição historicamente desvalorizada nos espaços profissionais como uma competência legítima de liderança e tomada de decisão? Como a sua obra justifica essa possibilidade, por exemplo? Como é que você equilibra o discurso sobre intuição e subjetividade com as exigências objetivas e métricas de desempenho no mundo profissional, hein, prof? Então, olha só, se a gente voltar no tempo, se você pega, sei lá, 1000 anos, tá? Reis tomavam decisões pautadas em um sonho que ele teve. Num sonho, numa intuição. A intuição é um aspecto espetacular humano. Eu vejo que a partir da Revolução Industrial, porque até antes disso, na era agrícola, né, se a gente voltar no tempo um pouco, tá? Sei lá, a Revolução Industrial tem 100 e tantos anos, tá? Que aí geraram as empresas e os negócios e tal. Se a gente tivesse nascido há 200 e poucos anos atrás, a gente estaria plantando. Era agrícola, né? Ainda era agrícola, você respeita esse ciclo da natureza, porque eu planto e eu preciso cuidar daquela plantação, esperar a colheita e fazer o ciclo completo, né? A humanidade, acho que nos últimos mais 100 anos, ou mais ainda com a vinda da internet, sei lá, a internet é uma novinha de 27 anos, né? Ela tem 27, 28 anos, né? Com isso deu uma acelerada e o mundo mudou, fato. Eu acho que as empresas, a indústria, a revolução industrial, você tinha que ir para o trabalho e gerar uma máquina, né? Você fazia parte das linhas de produção. Ainda hoje, mesmo não fazendo mais parte das linhas de produção, porque os robôs tomaram conta, mas os humanos estão lá. A gente trabalha, todo mundo no mesmo horário, tem que produzir ali, aquela coisa toda, e etc e tal. E isso fez com que a sociedade como um todo, deixasse um pouco de lado
essa chamada que você usou, essa palavra que você usou, da subjetividade, né? Isso, na verdade, é uma informação valiosa, que você sabe. Por exemplo, quando a gente começou esse nosso papo, quando você falou assim, Dani, eu sinto na energia quando eu não vou dar bem com aquela pessoa. Olha que informação valiosa. Se você já sentiu que não vai conectar, por que você vai fechar um negócio com essa pessoa? Por que você vai contratar essa pessoa para trabalhar com você? Não importa o currículo excelente que ela traga, não vai dar match, meu bem. Vai dar ruim. Você já sabe essa informação de maneira antecipada. Agora, o grande lance, por que você não está se ouvindo? Então, por que agora, nos últimos anos, ainda a liderança feminina corresponde menos do que 15% no mundo, tá? As mulheres tomam decisões sentindo. Os homens tomam as decisões pautadas no norte, na visão lá à frente. O masculino com o feminino juntos, imbatível. Espetacular. Por isso que os dois precisam trabalhar juntos. E no trabalho eu falo muito isso, né? Então a gente precisa dar lugar a essa diversidade, porque aí a gente se completa, né? Não é que os homens não tomam decisões sentindo, e nem as mulheres também que não tomam decisões com a visão alargada. Mas, porém, para mim, que sou mulher, é mais natural tomar a decisão sentindo, e eu preciso desenvolver um pouco mais essa visão ampliada. E vice-versa para os homens. Mas todos nós conseguimos. Isso são características humanas. Agora as empresas começam a se voltar a isso. Então, eu enxergo que a gente teve de certa forma, até por cuidar, até por chegar da tecnologia, uma série de coisas, a gente deixa de fazer as tarefas mais, né, rotineiras, as tarefeiras, porque um algoritmo, um ChatGPT, um algoritmo vai fazer muito melhor que a gente. Qualquer tarefa com mínimo de inteligência, um robozinho fará. Agora, estabelecer novamente essas conexões, não. Então, eu enxergo que realmente o mundo teve esse break, né? Eu enxergo mais nos últimos 100 anos. Se a gente olhar 50 anos para cá, como que o mundo mudou? Né? Esses dias eu estava conversando com meu sobrinho, que nasceu com a internet, e eu falei para ele, eu não nasci com a internet. Né? Eu falei, sabe como eu fazia um trabalho? Né, um trabalho escolar, o Google da minha época, não sei se era da sua, mas era uma enciclopédia Barça, né? Eu decorei os afluentes do Rio São Francisco, eu decorei Tabuada. O meu trabalho, eu pegava um papel ao maço, o livro da letra correspondente eu abria e copiava, entregava, eu fazia manual. Esse era o trabalho, né? Eu saía de casa sem telefone, eu usava um aparelho que encontra-se nas calçadas, se chama orelhão, e nem era cartão nem nada, era ficha. Por isso que vem a expressão cair a ficha. Eu comecei a falar disso com ele porque ele não entendeu essa expressão. Enfim, e aí o mundo a gente ficou focado nessas tarefas com a Revolução Industrial. E tudo bem, fez parte do nosso crescimento. Então a gente acabou esquecendo o que é ser humano. Então essas são características humanas poderosíssimas para tomar negócio. Tá? E que agora a gente volta. Então é bíblico. Na Bíblia, entende? Os sonhos, a intuição, os reis consultavam, sabe? Para falar, puxa, e agora? Eram decisões importantes para uma sociedade inteira, pautada em quê? Uma intuição. Olha que característica maravilhosa. E onde foi que a gente se perdeu nisso? Por que a gente não confia, sabe, no que é natural? Tá? É disso. São essas boas reflexões que a gente precisa trazer, né? E aí, automaticamente, por isso que eu costumo dizer, né, dessa forma de se relacionar as pessoas, mudou muito, né? Então, eu vejo muitas pessoas que perderam o seu propósito, o seu sentido. Eu trabalho com desenvolvimento de carreira há 20 anos. E comigo, assim, frente a frente, assim como a gente está em sessões individuais, eu trabalho muito com alta gestão, né? Presidentes, vice-presidentes, diretores. Já se passaram mais de 800 pessoas nesses 20 anos, né? E é muito comum eu ver as pessoas com status e sucessos, né, tidos como tem grana, ele tem acesso, ele tem poder, ele tem bens que são tidos de sucesso pela sociedade, mas a pessoa se sente vazia, sabe? Ela se sente perdida,
ela fala, pô, Daniela, eu demorei 15 anos para ter esse cargo de presidente, alcancei. Quando eu cheguei, eu vi que não era nada daquilo que eu queria, né? Aí eu falo, puxa, você se perdeu do seu centro, da sua essência do que é ser humano, dessa linha mestra que nos conecta com o divino, sabe? Da gente entender que nós não somos independentes, nós somos interdependentes. A gente está conectado aqui, você, de alguma forma, né? Então, eu vejo que há um despertar ainda muito leve, né, na sociedade para a gente voltar a essas raízes, essas questões. Muito bem, veja, você que está aí no alto desse anoitecer primaveril na belíssima Madrid, né, eu queria que você colocasse aqui pra gente, prof. A gente estava falando de conexões, de redes. De que forma o seu mais novo livro ele dialoga com a ideia de sororidade, né? Esse pacto dessa relação entre mulheres como ferramenta de construção de redes profissionais sustentáveis e colaborativas entre elas, professora? Olha, com as histórias, né? Por isso que eu narro as histórias sem o nome da personagem principal. Eu sempre coloco como ela. E isso é uma maneira de muitas mulheres se verem nessas histórias e se verem representadas. Fala, puxa, olha, isso não aconteceu só comigo. Eu não estou só nisso. Isso não é uma bobagem, né? Isso não foi algo isolado comigo, eu não fui a eleita. Isso é mais comum que a gente possa imaginar. Então, quando a gente olha um pouquinho o outro, a empatia se abre, né? A sororidade se abre. E sempre o intuito é a gente ser uma mão forte, né? Eu digo para todo mundo, não só para as mulheres, né? Então, às vezes é uma escrita que ela traz como se fosse um abraço emocional, né? Então, é uma mão forte que pode te ajudar, talvez no momento que talvez algumas mulheres estejam passando exatamente algumas histórias que estão presentes aqui, né? Então, é nesse aspecto que traz essa conexão, essa sororidade. Cada capítulo é um convite a uma reflexão. Então ela fala, poxa, não foi exatamente assim que aconteceu, mas, poxa, quase que foi isso comigo. Então, pô, que interessante. Deixa eu observar isso na minha vida. Deixa eu identificar se realmente... Deixa eu parar para pensar em mim. Deixa eu sintonizar aqui, ó, internamente. Então, a ideia é essa. Boa. Ô, prof, para a gente fechar aqui, tá? Eu queria ouvir de você o seguinte: mulheres ainda sofrem muitas resistências no ambiente de trabalho, você pontuou isso na sua fala anterior, ganham menos, ocupam em menor número cargos de liderança, embora se fale tanto em diversidade nas organizações. A minha pergunta é, o que fazer para quebrar essas resistências no mercado de trabalho? O futuro é feminino, professora? Não só no mercado de trabalho, né? Eu vejo como um todo, né? E, gente, isso não é uma barreira contra o masculino. Eu trabalho nas empresas sempre para a junção, né? A junção que eu acho que é o mais poderoso dentro de um cenário de trabalho, né? E sim, ainda hoje, em termos comportamentais, que é a minha área, o jogo do trabalho é masculino, né? Se a gente observar, então, por exemplo, as roupas são masculinas, ainda que a gente use, ainda agora começa a mudar, né? Os comportamentos, então, a mesma ação sendo feita por um homem, ela gera um impacto diferente sendo feita para a mulher. A mulher, sim, ainda tem muito julgamento em cima no dia a dia do trabalho, isso é fato. E veja bem, quando eu comento sobre essas coisas, né, e as pessoas falam assim, mas olha, vamos levar para um lado, feminismo, não sei o quê, e tem muita poluição a respeito
do que é ser feminista, né? E eu falo assim, gente, hoje as mulheres ganham 30% a menos do que os homens no mesmo cargo e na mesma função. E isso, muitas vezes, não é uma culpa do cara, né? Muitas vezes está impregnado na nossa CLT, ainda a forma como as pessoas culturalmente usam o trabalho no Brasil. Eu moro na Espanha. Eu falo assim, todo mundo quer que o Brasil seja um país desenvolvido, não é? Um país desenvolvido é aquele que você lava a sua própria privada, né? Entende? Então é isso. Então a galera, sabe, fala, ó, tem uma série de outras coisas, outras mudanças. Então os códigos das leis trabalhistas aqui na Espanha, ela é muito diferente no Brasil. Em virtude disso, aí a gente passa a ter essa divergência salarial, ok? Então tem uma questão cultural, tá? Isso não é propriamente... então, Daniela, você é contra os homens? Não, eu sou a favor dos dois. Eu acho que ninguém, sabe, em sã consciência, fala assim, poxa, para fazer o mesmo trabalho. É a mesma coisa, eu como professora, eu vou corrigir as provas. Eu corrijo de todos os alunos, ao final de dar as notas finais, eu falo, todo mundo que for homem, eu dou 30% a menos. Pô, por quê? Se a gente fez a prova e cada um fez o seu melhor ali, o que acontece? Porque essa é a regra. Então eu aposto que todo mundo se sentir injustiçado em relação a isso. Então, quando eu trato dessas questões, porque isso é uma sutileza, né? E só pra gente fechar em relação à sua pergunta, como que a gente pode minimizar isso? A gente não vai mudar o mundo, hein? Mas você pode mudar o seu mundo. O que eu faço com os meus executivos? Essa é a minha mão forte. Cada executivo que eu trabalho aqui, presidente, ele é diretorzão, líder de uma equipe, eu falo assim, vamos olhar a sua equipe? Vamos dar uma equidade, uma equiparação aí de grana, de oportunidades, né, para as mulheres? E aí eu já ajudei tantas mulheres que sequer elas sabem disso, né? Então esse é o trabalho que eu faço. Né? Mas esse é um trabalho que você que está ouvindo, aí a gente está assistindo aqui, você pode já pensar e fazer na sua própria equipe. Então, dá uma olhada, fala assim, peraí, deixa eu dar uma olhada mesmo no salário de todo mundo aqui, ó. Deixa eu ver se o que a Daniela está falando aqui na empresa funciona. Eu espero que não seja a realidade da sua empresa. É o que realmente espero que você escreva aqui e fala, Daniela, olha, na minha equipe é tudo igual e olha, eu vou dar um like para você, um coração, porque é esse o nosso propósito. E aí, eu trato muito, eu nem falo de igualdade, porque não seremos iguais, né, Saulo? Eu sou muito diferente de você, e tá tudo bem. O que eu falo é equidade. A equidade são essas questões que a gente pode ajustar. Quando as pessoas falam assim, poxa, então você quer igual, você que carrega essa caixa aqui. Eu falei, escuta, pera, fisicamente os homens, né, a maior parte deles são mais fortes, serão em relação às mulheres. Tanto é verdade, você vê nas Olimpíadas, né, nas competições, quando você tem agora toda essa questão, né, chega um cara e fala, não, eu me identifico como mulher e vai competir numa outra categoria. Não é justo nisso, porque nós somos diferentes, tá? Todas as mulheres menstruam, o Saulo nunca menstruou. Né? Então, assim, você perde 70% da sua capacidade produtiva num dia de cólica no seu trabalho. E olha que louco, vamos imaginar que eu e você, a gente esteja competindo para uma vaga, para um projeto Y. E eu estudei bastante, me preparei, você também. E a gente está competindo para uma única vaga. Vamos imaginar que naquele dia D, para fazer a apresentação, eu esteja com uma cólica menstrual horrorosa. Isso é um fator diferente que eu preciso pensar como que eu lido com essas outras coisas para eu poder competir igual com você. E algo que você jamais vai pensar. Entende? Então isso por si só já é uma grande diferença. Por exemplo, você, Saulo, consegue ser presidente de uma empresa e ser pai no mesmo dia. Eu não consigo ser presidente e mãe no mesmo dia. Eu posso ser os dois, não ao mesmo tempo. Isso por si só, gente, é uma grande diferença. Por isso que eu trato de equidade nas empresas, né, na nossa sociedade, e não igualdade. Né? Nós somos diferentes e amamos as nossas diferenças, tá? A gente se completa. No ambiente de trabalho, então, aí é potência. Eu falo, mescla a equipe, você vai ver só, porque a mulherada enxerga um lado,
enxerga um detalhe e o cara enxerga um outro, e aí os dois juntos a gente vai além. E aí, automaticamente, tanto a intuição masculina quanto a feminina, com esse olhar específico, aí ninguém segura uma dupla, entendeu? Muito bem, professora, muito bem, muito bem. Veja, aí chegamos, infelizmente, ao fim deste madrilenho Papo no Auge de hoje. Eu Papo conversei... no Auge internacional. Internacional, rápido, eu conversei... Passou rápido, né? Eu conversei com a professora, uma simpatia, professora, pesquisadora, escritora Daniela do Lago. Na pauta, a ancestralidade, a força e a intuição feminina. Professora Daniela, que bom tê-la aqui, né? Nesse primaveril madrilenho, né? Primaveril anoitecer em Madrid. Que legal. E que inveja, né? Um dia quero ir muito a Madrid. Ainda não fui, mas eu acho que a gente tem que fazer um Papo no Auge presencial aqui em Madrid. Vamos nessa? Vamos nessa, já tá aceito o convite, Olha, gratidão demais. Isso, gratidão demais, tá, prof? Quem quiser lhe encontrar e trocar ideias, como fazer, quem quiser adquirir a sua mais nova obra, né, onde comprar, e mais uma vez, obrigado, tá, prof? Legal, eu que agradeço. Vocês podem me seguir no Instagram, eu tô lá como @Daniela do Lago. Eu interajo com as pessoas sempre que eu posso, né? Eu respondo todo mundo lá no meu Instagram. Eu também tenho o meu site, que é danieladolago.com.br, ok? Os meus livros todos você encontra online pela Amazon, enfim, qualquer site tem. O livro novo, primeiro agora, eu já vou fazer um lançamento na Espanha. Na sequência, ele vai para o Brasil. Então, ainda não está disponível em português, né? Logo mais, sim, estará no Brasil em breve. Então, vocês podem me seguir na rede social, que aí eu vou ir para o Brasil fazer um lançamento, obviamente, né? E quero muito te convidar, né? Para você ir no lançamento do livro aí no Brasil, tá? Mas primeiro ele vem para a Europa, ele começa aqui na Espanha, segue outros países da Europa, na sequência no Brasil. Muito bacana. E quando chegar aqui no Brasil, me convide que eu vou lá cobrir, certamente. Eu vou amar. Eu faço questão. Obrigada, viu? Que legal. Vai voltar pro Brasil? Pretende voltar pro Brasil um dia, não? Só pra passeio. Eu amo o Brasil, né? Um dia por vez, né, gente? Vamos nessa, né? Tem os trabalhos, né? Eu falo, é muito legal a gente ver uma brasileira rompendo barreiras, né, do nosso país. E a gente poder contribuir com os nossos estudos, os nossos trabalhos em outros lugares, né? Isso também faz parte, né, da nossa desse rompimento e essa expansão dessa ancestralidade. Porque quantas mulheres da minha geração sequer puderam sair de suas cidades, né? E hoje é um grande privilégio poder morar num outro país e trabalhar também com outras culturas e, enfim, expandir. Então, mas o Brasil, lógico, sempre vai ser a minha pátria, né? E mora no meu coração. Então, não sei. O mundo é um quintal. Seguimos, né? Isso, seguimos. Obrigado, viu, prof? Mais uma vez, tá bom? Valeu, sucesso, ainda mais. Sucesso, viu? Obrigada, um beijo. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio. Nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe o nosso programa na sua rede de amigos. Estamos integralmente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e também via Mercado Pago. Com planos de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro de nosso podcast e nos ajuda a conversar com mais professores mundo afora. Um grande abraço a todo mundo e bora pro auge.